Falar sobre crimes, né, em meio a essas enchentes, né, fazer um balanço ali da segurança pública no Rio Grande do Sul em meio a essa tragédia. Nós temos alguns números fornecidos pelo Estado desde o dia 1º de maio até hoje. Vamos dar uma olhada. Olha só o que aconteceu no Rio Grande do Sul em meio às enchentes. Prisões, foram feitas 122 prisões no Estado, foram reduzidos o número de homicídios em 44% em comparação com o mesmo período do ano passado. Roubo a pedestre caiu 76%, roubo a veículo caiu 63%, registros de desaparecidos, porém, cresceu 2.000%. É a maior ocorrência em meio a essa tragédia. E também cresceu muito o número de denúncias por preços abusivos. O Ministério Público contatou mais de 500 denúncias. Vamos lá para outra tela agora. Olha que interessante esses números que foram fornecidos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Foram os preços que a Força Tarefa encontrou. Foram ocorridas ali muitas denúncias, montou-se uma força-tarefa, essa força-tarefa passou a vasculhar ali tudo ali no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Grande Porto Alegre e no meio do estado. E o que eles localizaram? Óleo de soja, que o preço normal é de R$ 5,00, chegou a encontrar a R$ 16,00. O preço do feijão, saco do feijão, normalmente entre R$ 5 e R$ 6,00, chegou a R$ 16,00. O saco de arroz, preço entre R$ 7 e R$ 8,00, a média normal, chegou a R$ 12,00. Botijão de gás, foi encontrado botijão a R$ 200, quando o preço normal é de mais ou menos R$ 100. E também a gasolina, o combustível, passou R$ 8,00, quando o preço normal, a gente sabe, tabelado mais ou menos ali no país inteiro, entre R$ 5 e R$ 6,00. Bom, professor, você também presidiu o IBCCRIM, né? Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, domina muito essa área de criminologia. O que chama atenção quando você bate o olho, uma tragédia, uma calamidade, uma situação extrema e o crime ali, diferentemente, acontecendo em suas diversas maneiras? O que mais te chama atenção ali? A queda, né, do número de roubos e homicídio é alguma coisa que chama atenção, porque, na verdade, Caio, quando a gente olha a situação toda da sociedade, ela se desestrutura nesses momentos. Então, a tragédia do Rio Grande do Sul fez com que as cidades se desestruturassem, o poder público se desestruturou. Então, a forma como as pessoas convivem em sociedade também está totalmente alterada. Então, isso impacta diretamente na forma de criminalidade. Eu acredito, e isso a gente pode olhar em algumas notícias e relatos que chegam também lá do Rio Grande do Sul, que a gente tem alguns outros tipos de crime que começam a acontecer. Então, abusos dentro dos abrigos, né? Muitos relatos de abusos sexuais dentro dos abrigos, e também já começam a aparecer desvios de mercadoria, desvios de doações. As pessoas até muito... É importante a gente viver assim e olhar para esse tipo de situação, até para entender como a gente se organiza e pensar um pouquinho na nossa organização, né? Há relatos de pessoas que coordenam os abrigos, e essas pessoas, algumas pessoas dessas que coordenam os abrigos, também fazem triagens não muito justas na mercadoria e nas doações que chegam. Então, são situações que mudam conforme a gente muda a organização da sociedade. O crime, ele tem essa característica, né? Ele é inerente à forma de se associar da condição humana, né? Acho que é um pouco essa linha. Daniel? Professora, boa noite. É possível a gente fazer alguma elucubração, traçar alguma ideia ali sobre o comportamento do crime organizado no Rio Grande do Sul? Pergunto pelo seguinte sentido: todos os setores econômicos, do agro ao turismo, dos serviços à indústria, perderam dinheiro, perderam faturamento neste momento no Rio Grande do Sul com as inundações. Presume-se que também o crime organizado, né? E que
possivelmente haveria ali algum tipo de efeito rebote. Isso é possível de cogitar ali também nessa falência das instituições ali num primeiro momento, você ter algum rebote do crime organizado com essa confusão toda? Como você disse, né, Daniel, eu acredito que nessa é quase que a gente está pensando aqui a lápis, né? Como diria um saudoso advogado Arnaldo Malheiros, a gente pensando um pouquinho como isso poderia se organizar no futuro, né? O crime organizado, ele é muito mais rápido do que o Estado. Isso a gente tem como característica. Então, esse efeito rebote dele vai ser, com certeza, muito mais ligeiro, muito mais eficaz do que o efeito de reestruturação do próprio Estado. Então, o que a gente precisa tomar muito cuidado agora é para que o crime organizado não tome mais espaço onde o Estado vai demorar para se reorganizar. Então, sempre que a gente enxerga situações de vazio da presença estatal, o crime organizado acaba ocupando o espaço. A gente viu isso no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, aqui em São Paulo. Então, a gente tem essa estrutura de fenômeno, né? O fenômeno ele ocorre dessa forma, o Estado esvaziado dá mais espaço para o crime organizado. Então, o meu receio é que a rapidez do crime organizado faça com que esse efeito rebote seja maior do que a própria estrutura do Estado. Agora, doutora, de uma maneira geral, o que você coloca é que moral e lei se desestruturam em meio a grandes tragédias. Então, até tem um professor de Harvard, né, o Michael Sandel, ele escreveu um texto sobre justiça, e esse texto ele começa contando uma história de um furacão em 2004 na Flórida, que devastou a Flórida, e ali o periódico, o jornal USA Today, fez uma manchete dizendo assim: depois da tempestade vem os abutres. E nessa manchete ele estava problematizando a ideia dos preços que a gente está vivendo agora, que é os preços sobem e as pessoas se aproveitam dessa situação de fragilidade para ter mais lucro. Então, eles questionaram muito isso lá, porque o exemplo que ele dá é de gelo em postos de gasolina na Flórida. Era agosto, muito calor, não tinha energia elétrica, então o gelo acabou sendo um produto muito caro, né? E nessa problemática, Caio, entra toda uma filosofia da própria forma de se organizar da sociedade. O que é certo? O Estado ele tem que impor uma virtude, ele tem que impor uma moral de, olha, não vamos vender mais caro, ou vai valer a lei do mercado, a lei da oferta e da procura. Então, essa discussão nos Estados Unidos aconteceu nessa época, e é claro que, a meu ver, a gente tem que ter um equilíbrio, né? O Estado, ele não tem como, ele tem que deixar a sociedade também pungente, né? Ela precisa sair disso, e eu acho que uma das coisas mais vibrantes que a gente tem nessa situação toda é o tanto que a sociedade civil brasileira se mostrou. A gente não tem uma sociedade apática agora com essa tragédia, né? A sociedade civil, ela está junto com o governo, junto com o Estado, auxiliando e revertendo os danos dessa tragédia, né? Então, a gente tem que deixar a sociedade também aflorar a partir de diversos fenômenos, e um deles é a lei da oferta e da procura. Mas a gente tem que ter regulações. Então, o que eu vejo o que a gente enxerga um pouco nessa situação de desestruturação absoluta é que a moral e a lei, elas perdem espaço para situações espontâneas que vão acontecer no dia a dia. E aí a gente pode ver surgir situações de crime, situações de abuso, situações de outro tipo de violação contra a vida em sociedade, porque ali a situação social se desestruturou completamente, né? Daniel, a última rapidamente, por favor.
A gente vê um risco muito grande de empobrecimento, né, da comunidade, da sociedade gaúcha, perda de renda e obviamente que por mais que a ajuda se faça presente ali de diversas esferas do governo, no final das contas as pessoas também empobrecem, né, com a catástrofe que aconteceu. Quando isso acontece, professora, a tendência é que haja uma correlação também no aumento, com o aumento de criminalidade, ou as duas coisas não precisam andar juntas? Ah, sim, anda. Realmente, com o empobrecimento da população, a gente assiste as pessoas buscarem outras formas, né, de trabalho, outras formas de renda. Então, o crime organizado, Daniel, ganha com isso. Como a gente estava falando, ele vai ter um efeito rebote mais rápido e ainda pode se aproveitar dessa queda de renda da população para ser uma alternativa. Então, acho que nós estamos numa situação ali muito delicada, que a gente precisa olhar muito para a segurança pública, para não acabar revertendo tudo isso em uma situação em que o crime organizado vai estar mais entranhado ainda no governo e nas circunstâncias da sociedade gaúcha.